Olá, estudantes! Eu sou a professora Juliana. Está iniciando a aula de língua portuguesa. E hoje o assunto será fonemas. Olha lá, fonemas. Fonemas está dentro da fonologia, que é a parte da gramática que estuda o fonema. Bem, quando falamos da língua portuguesa, linguagem de forma geral, precisamos pensar que a nossa língua, antes de tudo, é falada. A língua é um ato de comunicação, não é mesmo? Pronunciar palavras para expressar sentimentos, emoções e sensações. Desta forma, o que caracteriza a língua é a comunicação do enunciado. Portanto, percebemos que a fala precede a escrita. E a própria comunicação oral precede o ato escrito. Isso mesmo, é muito importante entendermos que a oralidade, ela vem antes do que você escreve. E o conteúdo de hoje é fonema, ou seja, a fonologia estuda o som das letras. Então, som da letra, eu falo de fonema. E aí, da onde vem então a origem dessa palavra? Fono. É de origem grega e significa som. Olha como está relacionado. E logia é o estudo. Então, vamos começar. Essa foi só uma breve introdução. O que é um fonema? Os fonemas são sons produzidos. Isso mesmo, sons produzidos. Nós, falantes, sempre usamos palavras e cada palavra expressa um som. E são chamados também de unidades sonoras. Os seres humanos produzem sons que se articulam, juntam-se e formam as palavras. O que é importante entender? Bem, é importante compreender a diferença entre as letras e os fonemas. Então, os fonemas. Os fonemas são os sons da língua. Os fonemas também têm um conceito, ó. Fono expressa som. Voz já é correlacionado à palavra emas, unidade distinta, que representam as menores unidades sonoras que constituem as palavras. Então, fonema, eu estabeleço uma relação com som. E aqui nós temos o conceito. Letra é a representação gráfica do fonema. É uma representação. E aí, letra, eu lembro do alfabeto. A, B, C, D e por aí vai. Agora, fonema é aquela representação, é o som. O som que cada letra produz. E temos sílaba, que é um conjunto de fonemas transmitidos num só impulso. Bem, a dificuldade existe, muitas vezes, na diferença entre o que é letra e fonema. Muitas vezes achamos que letra é um fonema. O correto é dizer que muitas letras correspondem a um fonema, simultaneamente. São letras e fonemas. Mas existem algumas particularidades. Uma letra pode representar dois fonemas. Uma única letra, uma consoante, pode ser pronunciada por dois sons diferentes. Bem, seria muito mais fácil se cada letra representasse um fonema somente. Mas não é bem assim. Mas é claro que a gente vai simplificar e vamos entender. Então vamos para os exemplos. Observem as palavras abaixo. Eu tenho uma palavra sapato. Logo identifico as letras. S, A, P, A,
T, O. Ótimo. Temos agora os fonemas. Observem que essas barras, elas estão aqui para representar o som que cada letra representa. Pois bem, então, nós vamos observar agora o som que essas letras reproduzem. O S, som normal. O A também, o P, o A, o T e a vogal O. Então, o número de letras é igual ao número de fonemas. Super tranquilo. Já no próximo exemplo, eu tenho a palavra hebreu. Isso mesmo, hebreu. Letras, consigo identificar. Agora, que é a questão que nós precisamos ter bastante atenção. Quando eu fizer a contagem de sons, eu logo percebo que o H não tem som. Isso mesmo. Então, o número de fonemas não será o mesmo de letras. Porque o H, ele não tem um som. Ó, H, não vejo o som do H. Agora eu tenho E, o B, o R, o E e o O. Então, percebemos que o número de fonemas não é igual ao número de letras. Observem, o H ele não reproduz um som. Agora, a vogal E sim. E a letra B, a consoante B também. O R, o E e o U. Bem, para ficar claro, nós precisamos entender que usamos as letras para escrever e usamos os fonemas para falar, para perceber o som da letra. Observem o próximo exemplo, a palavra táxi. Na palavra táxi, eu tenho 4 letras, identifico rapidamente todas as letras. Agora, vamos observar os sons dessas letras. Observem, nós já temos aqui que a palavra táxi representa 4 letras. Já o fonemas, 5. Ué, acrescentamos mais uma letra? Sim, porque observem o som do X. Ó, o T, tranquilo, A. Agora o X, olha quando eu vou pronunciar. Táxi, táxi. Observaram? Tem o som de um K. O X, ele reproduz 2 fonemas. O táxi, que é do K com o S. Táxi, táxi. O número de letras não correspondeu ao número de fonemas. Porque o X é uma letra, é uma consoante que apresenta 2 sons. E por essa razão, uma razão talvez etimológica, a origem da palavra que uma letra pode representar 2 sons é devidamente a forma como ela foi escrita mesmo antigamente. As palavras do sistema ortográfico, elas estão ligadas à origem. Portanto, algumas são grafadas por determinadas letras, apesar da transição fonética delas ser diferente. Então, é por isso que o X, ele representou esse som de KS, não é mesmo? Tem um outro exemplo também, que é com a palavra cachorro. Já a transição fonética do CH transfere o som do X. E é nesse caso que teremos aí também a expressão de dígrafo consonantal, que são 2 consoantes que representam um som, que foi o caso que nós vimos aqui da palavra táxi, não é mesmo? Então, o que seria esse dígrafo? Vamos falar um pouquinho de dígrafo também, para não ficar uma palavra solta, tá? O dígrafo, eles são esses encontros, pode ser consonantal, encontros de consoantes, ou vocálicos, né? E o que a gente precisa entender? Que é muito importante, o CH, o RR, o SS. E quando eu falo de vocálicos, eu tenho as vogais seguidas de M ou N.
Bem, são muitas informações, mas podem ficar calmos, estudantes, que nós vamos esclarecendo e citando os exemplos, tá? Para facilitar. Então, agora estudaremos como são classificados os fonemas. Bem, aqui nós vamos perceber os tipos. Temos os fonemas sonoros, que são os sons que fazem vibrar as pregas vocais. Temos os fonemas surdos, temos os orais e temos os fonemas nasais. Essa é a classificação. Bem, os sonoros, ele tem uma vibração. Já o surdo não fazem vibrar as pregas vocais. Os orais são liberados pela boca e os nasais pela boca e pelo nariz. Vamos ver de uma forma prática o que eu estou querendo transmitir para vocês, estudantes. Os sons pronunciados, né, os sons, eles têm diferentes formas. E é por isso que nós não podemos afirmar que a letra é sempre um fonema. O inverso também ele pode acontecer. Isso, geralmente a letra representa o fonema, ou o fonema vai representar a letra. Observem o caso da palavra casa e lazer. Casa. Olha, entendam a pronúncia, casa, za. Foi escrita com S, mas tem um som de Z, não é mesmo? Que eu posso citar uma outra palavra como lazer, lazer. Ó, lazer já me remete um som até de S, mas é escrita com Z. E quando eu falo giló, gigante, giló eu escrevo com J, gigante eu escrevo com G. Perceberam que às vezes eu falo uma palavra, remete o som de duas consoantes, não é mesmo? Nós já estudamos numa aula sobre isso também, que fala sobre palavras com J, palavras com G. Então, existem alguns tipos de som que são produzidos pela corrente de ar, que é o que nós estamos falando aqui, né, da classificação de fonemas. O ar que sai dos nossos pulmões e chega até a nossa boca e o nosso nariz, eles fazem essa prega mais forte, essa tonalidade. E se a corrente de ar for liberada apenas pela boca, dizemos então que ele é um fonema oral. Agora, se a corrente de ar for liberada pela boca e pelo nariz, nós vamos dizer que é um fonema nasal. Essa corrente de ar também pode fazer vibrar ou não as nossas pregas vocais. Quando a corrente de ar faz com que vibrem nossas pregas vocais, são produzidos os fonemas sonoros. Quando a corrente de ar não vibra nossas pregas vocais, são produzidos os fonemas surdos. Para entender surdo, sonoro, precisamos fazer o mesmo movimento, um modo de articulação e observar. Por exemplo, a letra V e F. V, V, F, F. As duas letras, elas representam o mesmo modo de articulação. Eu coloco o meu dente superior sobre o meu lábio inferior e sopro. Por exemplo, ó, faca, faca, feliz, feliz, foca, foca. Agora observem com a palavra vaca. Vaca, vovó, velho, faca, vovó, velho. A diferença que eu escuto a letra V das palavras, ela é mais intensa. Vó, vó, tá vendo? O som do V é intenso, força a minha boca. Portanto, a letra V é considerada sonora porque ela é mais intensa. Já o F, de quando eu disse foca, é uma letra muda. E temos outras letras também, né? Temos a letra P, o S, o B, e aí segue muitas outras. Então vamos voltar. A classificação dos fonemas com base na passagem de ar dos pulmões para as pregas. Então, vamos resumir. Nós entendemos que elas são feitas pela boca e pelo nariz, não é mesmo? O som, a corrente de ar, ela é liberada
e aí a gente chama de fonema oral. E se a corrente for liberada pela boca e pelo nariz, dizemos que é um fonema nasal. Essa corrente de ar também pode fazer vibrar ou não as nossas pregas vocais. Quando a corrente de ar faz com que vibrem nossas pregas vocais, são produzidos os fonemas sonoros. Foi o exemplo que nós citamos. E quando a corrente de ar não vibra nossas pregas vocais, são produzidos fonemas surdos. Esses diferentes tipos de fonemas são classificados em 3 grupos. Agora nós vamos ver então os grupos que eles pertencem. Tipos de fonemas: vogais, semivogais. Então vamos entender. A classificação, ela pode ser vogal, que é sempre o núcleo da sílaba. O ar produzido, ele não tem obstáculo. Agora, se eu digo semivogal, geralmente são o I e o U. São 2 vogais juntas, porém, uma é chamada de vogal e a outra de semivogal, que tem menos intensidade a outra, tá? O que é interessante a gente observar, uma curiosidade aqui sobre semivogal. Existem algumas palavras que, apesar de você não encontrar o I ou o U, elas são representadas de outra forma. Por exemplo, pai. O I é a semivogal. Pai. Temos aí 2 vogais, o A e o I. O I é considerado como semivogal, desculpa. Mas muita atenção. Em alguns casos, pode ser representado por outra vogal. Mãe. A palavra mãe. O E, mãe, tem a vogal, a última vogal é, tem som de I. Olha só, mãe, I. Perceberam o som do I? Pois é, então eu vou considerar que esse E é a semivogal. Pão, quando eu falo a palavra pão, o O tem o som de U. Então, o O, nesse caso, é considerado como semivogal. Bem, na língua portuguesa, a gente precisa entender, né, que esses sons são produzidos e que o que eles representam. Então, aqui nós percebemos que os fonemas semivogais são o I e o U, mas em alguns casos, ele vai estar representado por outra vogal, mas vai estabelecer esse som. E agora os consoantes, né? Tipos de fonemas. O que eu entendo por consoantes? Os sons que encontram obstáculo na passagem, né, de ar aí pela boca, eles são considerados os tipos de fonemas como consoantes. Eles produzem um obstáculo no momento em que eu estou pronunciando, não é mesmo? E aí é o B, C, D, F, são todas as consoantes. Com um detalhe específico para a letra H. A letra H é diacrítica, ou seja, não é considerada consoante pelo fato de não representar sozinha nenhum fonema. Bem, agora é momento de praticar, não é mesmo? Tivemos uma parte enorme sobre a teoria e agora nós vamos observar a contagem de fonema e também alguns conceitos que nós dizemos e são muito importantes. Por exemplo, eu tenho que entender se há ou não um dígrafo, a letra H, se ela vai aparecer na palavra. Lembrem-se também do X, que representa 2 sons. Então vamos começar. A palavra que apresenta o número de letras e fonemas. Qual é a palavra que nós temos aqui que vai representar o mesmo número de fonema e de letras? Então vamos contar? Primeira coisa que a gente deve observar. Contar letras é fácil, não é mesmo? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só,
12 letras. Super tranquilo. 12. Agora, eu preciso entender os fonemas, os sons que essas letras vão reproduzir. Antes disso, eu tenho que lembrar se eu tenho aqui a letra H. Não tenho, porque a letra H não vai reproduzir fonema, não vai reproduzir som. Eu tenho que lembrar também se eu tenho dígrafos. O que é dígrafos? São aqueles encontros, pode ser encontro consonantal de duas consoantes ou de vogal. Lembra, não são duas vogais, é a vogal seguida de M ou N. E eu já encontrei. Olha o dígrafo aqui, pessoal. Perceberam? Então, eu não posso contar. Eu tenho o som do A, 1, tenho o som do D, 2, 3, 4, 5. Aqui, eu vou contar como apenas 1. Já a próxima, 7. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu só corrigir aqui. Vamos lá novamente. Aqui eu vou contar como 6. E aqui, olha só, a vogal E com N. Também não posso contar aqui não. Espera lá. O N vai ser contado junto com o E. Então, 7, 8, 9, 10. Então, para essa palavra adolescência, eu tenho 10 fonemas. Letra B, queiria. Então, vamos lá? Contar letras. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. 6, né? Com A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Agora, eu preciso observar que o Q e o U, queiria. Você consegue ouvir o som do U? Queiria? Não. Então, essas duas aqui eu vou considerar como um som. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Logo, percebo que eu tenho apenas 5 fonemas. E milhões? Milhões. Quantas letras eu tenho nessa palavra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 letras. 7 letras. Mas tem o dígrafo, o L e o H. Então, eu não posso contar, não é mesmo? Só tem apenas um som. E aí, eu tenho 6 fonemas. Já a palavra técnico. Técnico. Técnico, eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 letras. Agora, vamos para o som. Técnico. Olha, eu consigo ouvir esse som do C. Técnico. Então, aqui eu tenho 7 fonemas. E a última palavra, importante. Importante. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. E agora fonemas. Lembrando do dígrafo, ó, vogal seguido de M ou N, não é mesmo? Então aqui, conto somente como 1. 2, 3, 4, 5, opa! Novamente, vogal seguido, peraí, marquei errado, já vou corrigir. Vogal A seguido de N. Também contarei somente como um som. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fonemas. Pronto, fizemos a contagem.
E a palavra correta, então, que apresenta o mesmo número de letra e fonema, é a letra D, a letra correta. E aqui nós vamos encerrar a nossa aula sobre fonema. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED-GV. Faça anotações, pegue em seu caderno, reveja as nossas aulas. Um abraço e até a próxima!